Fala, concurseriano e concurseriana do meu Brasil. Hoje a gente vai começar aqui a nossa aula 2 do Estatuto do Servidor aqui, do Estatuto da Polícia Militar do Rio de Janeiro, tá? Vamos começar aqui a nossa aula 2. Show? Então aqui eu vou deixar o link na descrição também, né? Vou deixar o link na descrição aqui sobre esse curso preparatório aqui, ó. Esse curso preparatório aqui que é excelente, tá? E você pode fazer ele online, né? Você pode fazer ele direto da sua casa ou da onde você estiver, né? Pode ser no carro, dirigindo. Não dirigindo vendo o curso, né? Senão você vai bater o carro. É um curso completo, tá, galera? Você tem aí acesso aos simulados, você tem acesso a videoaulas, você tem acesso aí a tirar dúvidas com os professores. Então eu vou deixar o link na descrição, é um curso super completo. Você pode adquirir ele aí com valor super acessível se você observar os valores que estão no mercado. Se você colocar na balança o custo-benefício, esse curso, ele é um curso que tem professores já voltados para essa área e a gente está fazendo essa parceria aí com esse pessoal, tá? Lembrando também que tem 50 questões aqui, ó, se você quiser, são 50 questões do Estatuto do Servidor. Eu dou muita aula de Estatuto do Servidor, só falo do Estatuto do Servidor. Do Estatuto dos Policiais Militares do Rio de Janeiro. Então você pode adquirir também aqui esse material. Eu vou deixar também na descrição esse material se você quiser adquirir, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar essa aula, né? Vamos começar falando sobre... Deixa eu ajeitar meu microfone aqui que ele tá fugindo. Então vamos começar aqui falando sobre o artigo 10, né, do ingresso da Polícia Militar. Como é que você faz para entrar na Polícia Militar? Então o ingresso à Polícia Militar é facultado a todos os brasileiros natos, sem distinção de raça ou de crença religiosa, mediante inclusão, matrícula ou nomeação, observadas as condições prescritas deste estatuto em lei e nos regulamentos da corporação. Então aqui o ingresso na Polícia Militar, para você poder entrar na Polícia Militar, é facultado, ó, facultado. Facultado significa o quê? Que você não é obrigado, né? É ali, você pode escolher, né, se é policial ou não. É facultado a todos os brasileiros natos. Deixa eu marcar aqui. Ó, brasileiros natos. Tá? Não é brasileiro naturalizado, são brasileiros que nasceram no Brasil. Existem outros requisitos que torna você brasileiro nato também, mas tem que ser nato, não pode ser naturalizado, não pode ser um estrangeiro que virou brasileiro depois. Beleza? Sem distinção de raça ou crença religiosa, não pode haver nenhum tipo de preconceito com relação à raça ou crença religiosa, mediante inclusão, matrícula ou nomeação. Essa parte aqui, ó, a pessoa, ela tem que, para entrar, ela tem que estar, né? Ela tem que seguir alguns requisitos, né? Como idade, pode ser também escolaridade, né? Perdão. Idade, escolaridade, aptidão física, enfim. Então, mediante a todos esses procedimentos, né? Você tem que fazer um concurso público, né? Agora você tem que estar dentro de alguns requisitos. Por exemplo, policial militar tem o requisito da altura, 1,55 se for mulher, e altura mínima, né? E 1,60 se for homem. Idade, no edital diz que é 32 anos. Seguir essa regra, 32 anos, entendeu? Então, mediante a inclusão, matrícula ou nomeação de alguns requisitos. Aí ele fala aqui que é observado as condições prescritas nesse estatuto, então você tem que seguir as leis que estão nesse estatuto, em leis e regulamentos da corporação também. Então, para você ingressar na polícia, você tem que seguir todos esses requisitos, né? Tem que ser brasileiro nato, né? A polícia não vai ter nenhuma distinção de raça ou crença religiosa. Então, mediante a inclusão, matrícula ou nomeação, observadas as condições, né, que eu referi, idade, altura, aptidão física, escolaridade,
e em leis nos regulamentos da corporação. Beleza? Então tem os regulamentos da corporação também, que a gente vai falar mais pra frente. Então o artigo 11 aqui, ele vai falar que para matrícula nos estabelecimentos de ensino policial militar destinados à formação de oficiais, né? Não é soldado, é oficial. Aqui exige nível superior, tá? Aqui, ó, oficiais. De graduados e de soldados, além das condições relativas à nacionalidade e idade. Então, idade, aptidão intelectual, capacidade física e mental e idoneidade moral. É necessário que o candidato não exerça nem tenha exercido atividades prejudiciais, aqui, prejudiciais ou perigosas à segurança nacional. Então é importante, né, se você for fazer o concurso, para você fazer essa matrícula, né, é importante que você não tenha exercido nenhuma atividade prejudicial ou perigosa. Mas o que significa isso, Tiago? Então, assim, além de todas essas condições aqui, né, que você tem que fazer, que tem a nacionalidade, a idade, além de tudo isso, você também não pode ter exercido atividades prejudiciais ou perigosas à segurança nacional. Vou te dar um exemplo. Você não pode estar relacionado à espionagem, não pode estar relacionado à traição, à subversão, associação criminosa, facção criminosa, terrorismo, enfim. Você não pode estar associado a nada disso. Beleza? Aqui no parágrafo 1, o disposto no caput deste artigo e no artigo 10 desta lei, aplica-se aos candidatos ao ingresso nos quadros de oficiais, em que é também exigido o diploma, aqui ó, diploma, tá vendo? Diploma. Então aqui você tem que ter, ó, diploma, tá vendo? De estabelecimento de ensino superior reconhecidos pelo governo federal e aos capelães policiais militares. Então aqui ele está dizendo que os candidatos ao ingresso nos quadros de oficiais é exigido o diploma. Que diploma é esse? Aí ele vai falar aqui, ó, para ingressos no curso de formação de oficiais, além dos requisitos do caput deste artigo e do artigo 10, é exigido o título de bacharel em Direito. Então grave essa informação que ela é importante. Então para você ser um oficial geralmente são posições hierárquicas maiores, por isso que exige esse critério mais criterioso. Critério mais criterioso é ótimo, né? Mas que exige essas condições adicionais, né? De nível superior, de bacharel em Direito. Obtido em estabelecimento reconhecido pelo sistema de ensino federal, estadual ou de distrito federal. Show de bola? Aqui no 12 ele vai dizer, ó, a hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. Então, aqui no artigo 12, ele vai dizer o seguinte, ó, ele vai dizer que a hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar. Então, a hierarquia, ela se refere à estrutura de autoridade dentro da Polícia Militar, né? Se referindo aqui à hierarquia. Quando a gente fala aqui da hierarquia, se refere à estrutura, né, de autoridade dentro da Polícia Militar. Então, em que cada membro ali, que faz parte dessa estrutura, cada membro ele ocupa uma posição hierárquica específica. Então a hierarquia, nesse caso, ela vai estabelecer uma ordem de comando, né, e subordinação. Ela vai definir ali a autoridade, né, de cada membro em relação aos outros. Então isso significa que os membros de níveis hierárquicos superiores têm autoridade sobre os membros de nível inferiores, né? Isso aí é tranquilo de pegar. Quando ele fala aqui da disciplina, quando ele está falando aqui da disciplina, a disciplina, por sua vez, é o cumprimento
dessas regras, dessa hierarquia. Porque você, quando entrar na polícia militar, você vai ter membros que vão te dar ordem, vão te dizer o que você tem que fazer e você tem que acatar a ordem. Para você poder acatar essa ordem, você tem que ter o que falamos de disciplina. Porque imagine, um oficial, claro, tudo dentro da lei, né? Se o seu superior estiver falando para você cometer um crime, aí você não pode, né, fazer algo que vá contra a lei, né? Mas se estiver dentro da lei e ele te dá essa ordem, perdão, e ele te dá essa ordem, aí nesse caso você teria que cumprir a ordem, né? Independente do que ele vai pedir a você, você tem que cumprir sem, assim, não é que você vai baixar a cabeça para todas as ordens. Claro que a pessoa não pode abusar do poder, né? Mas falando assim, a grosso modo, é preciso você ter essa obediência, essa disciplina, para você poder acatar as ordens de forma disciplinada, digamos assim, né? Então ela vai envolver a obediência às ordens, né? O respeito às normas de conduta, a manutenção de um comportamento profissional adequado. Então a disciplina é fundamental para garantir ali a eficiência operacional. Show? Então o parágrafo 1 do artigo 12 ele vai dizer o seguinte: a hierarquia policial militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura da polícia militar. Então a ordenação, ou seja, a ordem, né, se faz por postos ou graduações. Dentro de um mesmo posto ou de uma mesma graduação, se faz pela antiguidade, no posto ou na graduação. Então o respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de autoridades. Então o que quer dizer esse parágrafo, né? Esse parágrafo 1 aqui. Então, dentro de cada posto ou graduação, a hierarquia ela é estabelecida com base na antiguidade. Quanto mais tempo, né, você tem mais hierarquia, você tem mais poder, digamos assim. Ou seja, assim que o membro da polícia militar, ele entrou, ele ascendeu a um determinado posto ou graduação, os membros, né, que ocupam o mesmo posto ou graduação, aquele que possui mais tempo de serviço tem maior autoridade e precedência. Beleza? Então, mesmo que você tenha uma pessoa, né, ele tem o mesmo grau de hierarquia que você, né? Ele tem o mesmo posto ou graduação. Então, aquele que possui mais tempo tem mais autoridade do que você. Então, você acabou de entrar, sei lá, você é tenente. Não, vamos colocar soldado. Você é soldado, né? E um soldado que tem mais tempo tem mais autoridade do que você. Ou um tenente, que você é tenente e a pessoa é tenente. O tenente que tem mais tempo tem autoridade maior. Beleza? Então, nesse parágrafo 1 aqui já foi explicado. O parágrafo 2, disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo da Polícia Militar e coordenam o seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. Então aqui ele está explicando o que é disciplina, né? Então isso significa que a disciplina envolve o cumprimento rigoroso de todas as regras e normas que são estabelecidas pela instituição. Tiago, isso não acontece na realidade. Tudo bem, não acontece, mas você tem que estudar o que vai cair na prova, né? Você tem que estudar o que vai cair na prova. Então, o policial ele tem que respeitar rigorosamente todas as regras e normas que são estabelecidas pela instituição. Então, essas regras podem incluir leis, podem incluir regulamentos internos, podem incluir normas operacionais, né? Pode incluir também procedimentos, diretrizes que governam as atividades da polícia militar. Então a disciplina se traduz no perfeito cumprimento do dever, né? Por parte
ali dos membros da Polícia Militar. Então, cada membro individualmente e como parte integrante do organismo da Polícia Militar é responsável por cumprir essas obrigações, né? Ele tem um dever ali, de acordo com as leis e regulamentos estabelecidos. Então, isso implica em agir de forma ética, de forma profissional, em consonância com os princípios da instituição. Então, a pessoa, ela está submissa às regras. Ela tem que cumprir as regras, porque disciplina é você fazer algo que você não quer fazer, mas você tem a disciplina de fazer. Vou te dar um exemplo simples, né? Às vezes você não quer acordar de manhã para ir trabalhar, mas a disciplina faz você ter a vontade de sair para trabalhar porque você tem contas para pagar. Então, mesmo que você não queira, a disciplina vai gritar mais alto. Então, na polícia é a mesma coisa. Mesmo que você não queira cumprir uma ordem, a disciplina vai te dar. Não, mas eu tenho que cumprir a ordem porque está estabelecido dentro da regra da corporação e está estabelecido dentro das leis. Então, isso te faz um cara, né, bem mais centrado. A disciplina deixa você mais centrado. A disciplina deixa você mais seguro. Porque você faz... É claro, né? Às vezes a gente quer sair um pouco da disciplina, às vezes é chato, né? Fica engessado demais. Mas quando você se acostuma, você quer ser disciplinado o tempo inteiro. Entendeu? Você quer... Claro que isso envolve maturidade, né? Não é todo mundo que aceita a disciplina, que aceita as regras, que cumpre as leis, que aceita de bom grado, né? Então, assim, disciplina tem a ver também com a sua maturidade. Então, saiba que se você entrar na Polícia Militar, você vai ter que ter aí uma certa disciplina para você acatar uma ordem, mesmo que você não queira fazer, claro, uma ordem dentro da lei, mesmo que você não queira fazer, você tem que obedecer a ordem. Então, isso é disciplina, entendeu? Show! Então, seguindo aqui, artigo 3, a disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida, entre policiais militares da ativa, da reserva remunerada e dos reformados. Então aqui está dizendo, ó, a disciplina, né, e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida. Todas. Então, independente se você está na ativa, independente se você está na reserva, independente da reserva remunerada, independente se você é reformado, a disciplina ela tem que estar, e o respeito à hierarquia, ela tem que ser mantida. Então, vamos supor que, sei lá, um superior seu vai à sua casa, você tem que ter respeito por ele. Então, mesmo você na reserva remunerada, reformado, porque mesmo na reserva remunerada, você pode ser chamado, né? Você pode ser chamado ali para exercer, você pode voltar. E os reformados também, entendeu? Então, é uma instituição que nunca vai sair de você. Mesmo você já na reserva, já reformado, já aposentado, né? Ela nunca vai sair de você. Beleza? Artigo 13. Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre os policiais militares da mesma categoria e têm a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem, né? Em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo. Perdão. Então aqui, quando ele fala dos círculos hierárquicos, ele está se referindo aqui, os círculos hierárquicos, ele está falando do seguinte, são círculos que são espaços ali de convivência, né, entre policiais militares. Cada um pertence a uma categoria hierárquica. Então, o objetivo desses círculos ali é desenvolver o espírito da camaradagem, né? É promover esse desenvolvimento, né, em um ambiente ali de confiança, né, sem comprometer o respeito mútuo. Então, o círculo hierárquico pode ser entendido como grupos ou comunidades formados por policiais que ocupam a mesma posição hierárquica dentro da corporação. Por exemplo, existem círculos para oficiais,
para graduados e para soldados. Então a finalidade desses círculos é criar ali um ambiente, né, propício de fortalecimento dos laços, de companheirismo, de camaradagem entre os membros da mesma categoria hierárquica, né? Então precisa existir esse círculo aí para boa convivência dos policiais. Cada um no seu quadrado, né? Oficial com oficial, graduado com graduado, soldado com soldado. Aqui no artigo 15, aqui eu pulei o 14, porque o 14 vai falar das hierarquias, né? Quais são o tenente, subtenente, ele vai explicar. É um texto super simples, né? É só você ler que você vai entender tranquilamente. Artigo 15 aqui agora, né? Vamos falar aqui do artigo 15. Então, a precedência entre policiais militares da ativa, do mesmo grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade no posto ou na graduação, né? Salvo nos casos de precedência funcional estabelecida em lei ou regulamento. Então, a precedência entre policiais militares da ativa, do mesmo grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade. Beleza, esse é o principal. No posto ou na graduação, salvo nos casos de precedência funcional estabelecidas em lei ou regulamento. Então, em resumo, né, aqui ele vai destacar, ele vai estabelecer que em condições normais, a precedência entre policiais ali da ativa do mesmo grau hierárquico é determinada pela antiguidade. Esses são os casos normais, no posto ou na graduação. No entanto, em casos específicos, a procedência funcional pode ser estabelecida por leis ou regulamentos, levando em consideração critérios adicionais, além da antiguidade. Então, pode ser especializações, cursos realizados, experiências em áreas específicas, pode ser levado em consideração também, tá? A precedência entre os policiais. Show? Então vamos fazer um exercício aqui para a gente treinar. Aqui a pergunta 1, né? Qual é o critério principal para determinar a precedência entre policiais militares da ativa que ocupam o mesmo grau hierárquico? Letra A, avaliação de desempenho. Letra B, nível educacional. Letra C, idade. Letra D, antiguidade no posto ou na graduação. Qual é a resposta? Aí você vai me dizer o seguinte: Thiago, tem duas respostas certas aqui. Mas a pergunta, ela está dizendo o seguinte, ó. Qual é o critério principal para determinar a precedência entre policiais militares da ativa que ocupam o mesmo grau hierárquico? Avaliação de desempenho? Não. Nível educacional. Esse nível educacional aqui, ele pode entrar, né? Mas não é o principal. Entendeu? Então, ele vai determinar a precedência entre os policiais, mas ele não é o principal, né? Porque, como eu falei, pode ter... a pessoa pode ter se especializado, né? Pode ter feito um curso, uma experiência em uma área específica. Então, vai entrar também para determinar a precedência. Só que a antiguidade é a principal, tá? Antiguidade nos postos ou na graduação é o critério principal. Show de bola? Então hoje a gente fica por aqui. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você deixe seu like. Eu peço que você se inscreva no canal para você receber a notificação de aulas novas, tá? E deixe seu comentário aqui embaixo. Pode deixar seu comentário. Eu vou passar. Eu já passei. Eu vou conseguir. Bota lá, hashtag já passei, vou conseguir, a vaga é minha. Coisas positivas. Coloque comentários positivos. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos. Aquele abraço e tchau!